Olá pessoal, vamos então dar continuidade ao assunto que nós paramos no último vídeo. O nosso foco aqui, nesse momento, passa a ser a finalização da ferramenta CTC, que é a ferramenta da árvore crítica, em que nós procuramos consolidar as informações obtidas do cliente por meio da ferramenta voz do cliente, por meio de entrevistas, por meio de contatos é, reativos ou ativos com o cliente. Eu queria que vocês analisassem esse exemplo aqui, isso aqui foi extraído de um artigo acadêmico voltado ao estudo em uma instituição pública. E o objetivo desse artigo era aplicar algumas ferramentas da qualidade voltadas à melhoria da percepção do cliente, do sentimento de qualidade em relação à instituição. E aqui foi apresentado a árvore CTC. Tá? Vamos entender o contexto. Nesse foco de melhoria da qualidade, existem vários elementos que podem ser trabalhados. Se alguém pergunta para um aluno o que ele entende por qualidade, certamente ele vai falar o ensino, a atualização das matrizes, a estrutura física do campus, e certamente a menção à biblioteca vai existir. Então, um dos parâmetros, uma das características críticas de qualidade para os alunos seria a qualidade da biblioteca. Então, a qualidade da biblioteca seria uma característica crítica de qualidade para os alunos. Existem outras, mas essa é uma delas. Se a gente quer entender um pouco melhor, então, o que seria uma biblioteca de qualidade, novamente usando a pesquisa que foi feita, 2 pontos foram elencados. A infraestrutura da biblioteca, que os alunos consideravam deficiente, e o acervo acadêmico. Com relação à infraestrutura, deve-se questionar também, novamente, o que deve existir nessa infraestrutura para que ela possa ser aceitável. Portanto, vejam que a gente está caminhando no sentido de trazer algo mais operacional. A biblioteca de qualidade é uma característica crítica. A infraestrutura e o acervo acadêmico são direcionadores que direcionam, que definem o que é uma biblioteca de qualidade, e nós temos ainda os requisitos de desempenho que estão associados ao que cada um desses elementos deve ter em determinado nível para garantir uma infraestrutura, um acervo acadêmico de qualidade. Em relação à infraestrutura, foi mencionado a quantidade de mesas e de cadeiras, tá? Deve estar em determinado nível, que certamente é superior do que existia à época, para que o aluno julgasse que aquele ambiente tem qualidade, a quantidade de computadores para acesso e para consulta, a quantidade de salas de estudos e de tomadas para eles ligarem os dispositivos e passarem um certo tempo ali naquele ambiente. Então, a disponibilização desses elementos, desses fatores, nos níveis esperados, permitiria que a avaliação da infraestrutura fosse melhor. Em relação ao acervo acadêmico, em relação a livros, foi mencionado a quantidade especificamente, não existiriam livros suficientes. Aqui na pesquisa não foi mencionado especificamente a falta de livros de uma área de conhecimento, mas sim a quantidade. Então é necessário aumentar a disponibilidade do acervo. E um outro fator, a identificação dos livros, que na opinião dos alunos não é fácil não torna fácil a sua localização. Portanto, a partir do momento que a gente consiga modificar o nosso processo, e aí entraria um esforço de melhoria. Se o processo é modificado a fim de viabilizar a inclusão dessas características, pelo menos dessas características, a percepção de qualidade tende a aumentar, porque aquilo que é crítico, que está sendo apontado pelo aluno como elementos essenciais, estaria sendo contemplado. Da mesma forma, se o projeto tem um foco não a melhoria específica da qualidade, mas uma redução de custo, por exemplo, a gente viu que alguns projetos Six Sigma podem ter por foco reduzir custo. Qual é a importância disso? É evitar que as mudanças no processo promovidas para reduzir custo afetem esses parâmetros. Pode afetar outros, esses não, porque esses são críticos. Então, se a gente mantém e consegue de outra maneira reduzir o custo operacional, o projeto vai ter sucesso. Então, essa é a lógica da árvore CTC. Percebam que é muito usada para consolidar as informações que são coletadas a partir do contato com o cliente. Bom, uma outra ferramenta que é importante ser conhecida
é a matriz QFD. A matriz QFD é usada, inicialmente, a sua definição, né, o que é QFD. QFD vem de um termo em inglês que significa Quality Function Deployment, ou desdobramento da função qualidade. É como se a gente quisesse, não está dizendo, desdobrar a qualidade em elementos mais operacionais, em elementos que permitam um planejamento e uma gestão mais apurados. Então, dentro desse conceito, nós poderemos usar o QFD com dois fins. A primeira finalidade é focando no produto. Tá? O meu foco aqui é produto. Eu quero estabelecer características do produto que atendam a determinada necessidade do cliente. Então, eu tenho que saber para que o cliente vai usar aquele produto, qual é a necessidade que ele tem, para que a partir daí a gente possa estabelecer um projeto de produto que, se feito adequadamente, tá? Se cumprido à risca, vai proporcionar satisfação do cliente. E um outro foco que pode ser dado por essa ferramenta seria processo. E aí a gente pode fazer uma relação direta com serviço, onde isso aqui é muito importante. Onde, da mesma maneira, eu parto da necessidade do cliente e busco identificar características do processo, o que o processo deve ter para tentar assegurar que aquele resultado desejado pelo cliente seja atendido. Lógico, pessoal, que é possível usar a ferramenta com as duas finalidades, ou seja, eu posso fazer um QFD para chegar às características do produto, e sabendo como o produto deve ser, tá? Ele precisa passar por um processo, eu tenho que identificar depois quais são as características críticas que devem estar presentes no processo, que têm que ser controladas, que têm que ser disponibilizadas, que não podem faltar, porque senão vai impactar no resultado final do produto ou do serviço. Esse é o nosso intuito. Para o nosso estudo em particular, nós vamos focar atenção nessa segunda parte, tá? Vamos partir de necessidades do cliente e tentar identificar condições ou características que o processo deve ter para viabilizar o alcance de um determinado resultado. Portanto, dentro do que eu acabei de colocar para vocês, a matriz QFD fundamentalmente procura relacionar dois elementos: os requisitos do cliente, obtidos por meio das pesquisas, que é o que a gente vai chamar de o que deve ser entregue, o que o cliente pretende receber, o que é fundamental para a percepção de valor do cliente, com como, ou seja, as características do processo que devem ser priorizadas, o como deve ser feito. O como deve ser feito implica necessariamente na existência de condições do processo que devem ser disponibilizadas e adequadamente controladas. Bom, com base nisso, eu vou apresentar para vocês aqui um breve exemplo. Vamos fazer esse exemplo de modo mais detalhado daqui a pouquinho, mas eu queria só apresentar a estrutura da matriz. Ela, na verdade, é mais completa do que isso, tá? Depois a gente vai ter uma visão dessa matriz como um todo, mas o que nos interessa realmente é esse core central, essa parte do centro, que é onde eu consigo fazer essa relação do que como. Então essa matriz tem uma coluna principal. Nessa coluna principal são apontadas as necessidades do cliente, que são levantadas por meio das pesquisas que já foram mencionadas. Então as necessidades são colocadas aqui e é dado um peso, um grau de importância para cada uma delas. É aquilo que a gente já vem conversando há algum tempo. Por mais que a gente procure usar critérios objetivos ou gerais que possam viabilizar uma comparação entre elementos, esses critérios muitas vezes têm importância diferenciada, têm impactos diferentes. E a única maneira da gente considerar adequadamente esses impactos é através da alocação de pesos. Então, nesse caso aqui, a qualidade foi julgado como mais importante, o preço e a confiabilidade como segundos fatores mais importantes, depois a cortesia e a rapidez. Tá? Tudo isso aqui é analisado sem precisar olhar ainda para o processo. Isso tudo é obtido por meio da interação com o cliente. O cliente vai apontar o que é importante para ele e a importância relativa de cada um dos aspectos. Essa coluna que vai ser importante para a gente, quando estivermos fazendo o exercício, o exemplo, entendermos um pouco melhor, nada mais é do que uma distribuição percentual desses pesos. É como se você somasse esses pesos aqui e tirasse um percentual em relação a esse total.
Então 4 equivale a 22% do total, 3 a 16%, 2 a 11% e assim por diante. A gente vai ter que fazer uma ponderação, tá? Para chegar a uma pontuação do que é mais importante no processo, e essa ponderação pode ser feita tanto pela importância ou peso dadas nessa coluna, como pela importância relativa dada nessa outra coluna aqui. Bom, nessa linha é onde são colocados os requisitos de projeto ou do processo. No nosso caso, a gente está trabalhando com processo. Então, aqui nós poderíamos, aí sim, olhando para o que a gente precisa gerar, olhando para os resultados que nós temos que entregar, quais são algumas das características mais importantes que o cliente desculpa, algumas das características mais importantes que o processo deve ter. E o processo pode ter inúmeras características, pode ter inúmeros fatores, mas aqueles que estão mais vinculados ao tipo de resultado, ao perfil do cliente que a gente quer atender, é que vão ser colocados aqui, tá? Então, por exemplo, nesse caso foi mencionado funcionários qualificados, motivados, procedimentos padronizados, equipamentos adequados, sistemas automatizados e condições ambientais controladas. São condições do processo que, teoricamente, são necessárias para viabilizar o alcance desses resultados aqui. Agora, são vários fatores. Mesmo já tendo sido feita uma seleção prévia, ainda assim podem vir para essa linha principal diversos fatores diferentes. Eu preciso saber quais são os mais importantes, eu preciso saber quais são aqueles que eu não posso abrir mão, quais são aqueles que têm que estar presentes sempre, em nível máximo, porque eles impactam de forma mais significativa nesse resultado. E para fazer isso, nós precisamos então fazer um cruzamento. E o cruzamento é feito da seguinte maneira: nós vamos olhar para a necessidade do cliente e vamos procurar definir quais são os fatores do processo que têm alguma relação com o alcance dessa característica. Então, nesse exemplo aqui, foi estabelecido que confiabilidade do produto, do serviço entregue, tem relação com funcionários qualificados. O funcionário tem que saber o que está fazendo, senão entrega um produto ruim, que não vai funcionar como deveria. Procedimentos padronizados, se o procedimento não for seguido, falhas vão ser geradas. Equipamentos adequados, também precisa a presença desses equipamentos para gerar a característica desejada, e as condições controladas. Cortesia no atendimento, por exemplo, não depende nada disso que a gente viu para o primeiro. Só dependeria de funcionários motivados. Não precisa, na opinião aqui do grupo, nem de procedimentos padronizados, porque a cortesia não é saber atender, é ser cortês no atendimento. Então, o que foi discutido é que um funcionário motivado tende a ter um atendimento mais cortês. Vocês percebem que existem símbolos diferentes, e cada símbolo desse tem um significado, de fato. O significado é o seguinte: nós vamos usar esse símbolo, que seria um triângulo cheio, para uma relação forte. Uma relação forte tem um peso 9. Nós vamos usar esse símbolo, esse círculo vazado, para um peso intermediário, que teria um peso 3. E vamos usar o triângulo para uma relação fraca. Afeta, mas afeta muito pouco. Mas deve ser considerada, e o peso alocado a isso é 1. Com base nesses pesos, 9, 3 e 1, e com base na importância ou peso absoluto ou percentual, nós vamos então calcular uma pontuação que vai ser colocada aqui em peso ou importância, que é o que vai nos dar a indicação de qual seria a característica do processo mais relevante e que deva ser acompanhada e gerenciada mais de perto. Bom, de modo geral, a matriz QFD tem esse formato, tem essa estrutura, tem esse objetivo. E no próximo vídeo a gente vai começar vendo uma matriz um pouco mais completa, tá? Mostrando outras informações que podem ser obtidas, e vamos tentar fazer um exemplo um pouco mais estruturado, levando em conta esses aspectos que vocês estão vendo aqui.